Uma boa noite para todas. E eu desejo a paz de Cristo para cada uma de vocês. Podem sentar. A paz de Cristo. Aquela paz que excede todo e qualquer entendimento. Aquela paz que a gente sente no meio de um problemão, né? No meio de uma circunstância totalmente contrária. Mas é essa paz que eu desejo que você tenha. A paz de Cristo na sua vida. E eu quero desde já agradecer pelo convite aos pastores dessa igreja. Meu muito obrigada por estar aqui me emprestando esse altar, né? O altar do Senhor. E eu espero ser bênção de Deus para a vida de vocês nessa noite. E eu estou muito feliz de estar conhecendo uma parte da minha família que vai morar comigo lá no céu. Quem vai morar comigo lá no céu? Que bom, bom te conhecer, tá? É muito bom conhecer você antes da trombeta, né? Tocar e a gente subir. Então é maravilhoso conhecer você agora, nesse momento. E eu estou muito feliz por estar aqui nesse ministério tão abençoado, tão frutífero, não é? Eu tenho certeza que você tem crescido muito com tudo que tem sido ministrado aqui através dos líderes de vocês. Estou muito feliz de estar vendo aqui uma prima minha, Claudinha. Prazer te reencontrar, te ver. Deus te abençoe. Meninas, posso chamar vocês de meninas, né? Todo mundo aqui é menina, né? Todas são meninas. Meninas. O tema dessa noite, desse encontro, desse chá, né? Eis que tudo se fez novo. Quem aqui gosta de coisa nova? Quem aqui gosta de coisa velha? Ninguém? Ninguém? Você gosta de coisa velha? Uma irmã gosta de coisa velha. Tem outra também ali gosta de coisa velha. Mas quem, gente? Poucas, né? A maioria de nós gostamos de quê? De coisas novas. Quem aqui adoraria ganhar uma roupa novinha agora? Um sapato novo, uma bolsa nova, né? Trocar o carro, trocar a casa. Todo mundo aqui tem uma tendência para as coisas novas, não é verdade? Então eu tenho certeza que entre um carro velho e um carro novo, você vai preferir um carro novíssimo, não é nem novo, é novíssimo, né? Ou seja, 0 km. Se for de 2018 não vale mais, tem que ser 2019, né? Então, todo mundo aqui tem uma tendência de gostar de coisas novas. E quando a sua casa, né, fica velha, se você não pode comprar nova, o que você faz para ela ficar com cara de nova? Dá uma pintura, né? Quem pode dar uma reforma, né? Quem pode troca os móveis para dar aquela repaginada. Porque, poxa, estou cansada de ver isso, né? Chega para o marido, estou cansada desse sofá, não aguento mais olhar para esse sofá. O sofá está com um buraco aqui, um buraco ali. Então, todas nós temos uma tendência de gostar de coisas novas, não é verdade? Só que eu tenho uma coisa para te falar. Para o que é novo chegar, o que tem que sair? O velho tem que sair. Você gostaria de colocar móveis novos na sua sala e não retirar os velhos? Bota lá uma televisão nova, deixa do lado, deixa aí a velhinha, mas bota, não fica sem graça? Não tem espaço. Então, para o novo chegar, o que tem que sair? O velho tem que sair. Para aquilo que é novo chegar, o velho tem que sair. Para as coisas novas chegarem, para as coisas novas acontecerem, antes é preciso romper com as coisas velhas. Vou explicar isso melhor para você, se aplicando na sua vida. Por exemplo, um casal quando decide ter filhos, o que eles estão deixando para trás? Uma casa arrumadinha. Estão deixando para trás o que, gente? Não entendi. O sono. Estão deixando mais o que para trás? O tempo que fica mais corrido. Eu não sei o que eu fazia antes de ser mãe. Se alguém aqui puder me lembrar, eu não sei. Porque é o tempo todo fazendo alguma coisa por eles, para eles, né? A gente consegue achar um tempo para fazer um negócio. Se estou trabalhando pensando neles, né? No melhor para eles, tudo parece que... O que você fazia antes de ser mãe? Eu não sei dizer, acho que nem você vai saber responder. Acho que você tinha tempo sobrando, nem sabia disso. Ele está deixando para trás alguns momentos a sós, não é?
tá? Mas eles estão deixando com o propósito de viver um tempo novo. E sabe o que acontece quando chega o tempo do novo e a gente não quer agarrar o velho? Quem sabe o que acontece? Quando chega o tempo da gente dar tchau para o velho e se abrir para o novo, acontece o quê? Uma crise. As crises, geralmente, elas se instalam quando eu me agarro naquilo que é velho e não me abro para o novo. Como assim? A crise, ela pode nos mostrar que as coisas estão precisando mudar. Por exemplo, você está no emprego há muitos anos. Aquele emprego te dava muitas alegrias, mas hoje, depois de tantos anos, você fazendo as mesmas coisas, você está se sentindo cansada, desgastada, sem ânimo. Isso pode estar sendo um sinal para você de que está precisando haver uma mudança na sua vida. Ou você mergulhar em novos cursos, né, se aprimorar em novas técnicas, ou você buscar coisas novas. Quando a gente não desagarra do velho, se instala uma crise na nossa vida. E outra coisa, se a gente insistir ficar lá agarrada com o velho, a gente pode ter sérios problemas na nossa saúde emocional. A gente pode ter problemas de depressão. Depressão nada mais é do que uma situação que aconteceu lá na minha história que está se arrastando até hoje. Claro que tem situações que são difíceis. Geralmente quem tem depressão foi uma pessoa que passou uma situação difícil no momento que não deveria passar. Provavelmente na infância, né? Onde deveria ter sido protegida, amparada, cuidada. Essa pessoa teve que enfrentar uma barra, teve que ser mais forte do que poderia ser. E aí chega num momento da vida que chega a depressão. Mas quando eu não me desagarro daquilo que é velho, eu trago um transtorno para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. Se você insistir permanecer no velho, você vai viver em crise, você vai viver triste, você vai viver cabisbaixa. A mesma coisa a gente pode ver, por exemplo, quando você vai conversar com uma família que está enfrentando uma crise. Meus filhos, né? Meus filhos não estão, e eu estou em crise com os meus filhos. Quando você entra na história e você vai observar, está tendo uma conduta velha. É aquela mãe que quer continuar tratando o filho como se ele ainda fosse pequenininho. É aquela mulher que está estressada dentro de casa, se desgastando com um rapaz de já 17 anos, tratando como se ele tivesse 7. Aí se instala a crise. Aí você diz que os seus filhos não te respeitam, não te obedecem, mas você não está sabendo entender o tempo que você está vivendo. Seus filhos não são mais bebês. A mesma coisa numa crise num casamento. As crises no casamento, ela vem para mostrar que alguma coisa tem que mudar. Ou sua atitude precisa mudar, ou a do teu marido, ou a dos dois precisam mudar. Então, crise, se a gente olhar para a palavra crise e compreender que a crise pode me gerar crescimento, eu vou extrair o melhor que eu posso diante de uma crise. Uma crise financeira, ela vem mostrar o quê? Que tem alguém agindo de alguma forma errada com o dinheiro. Está exigindo de nós uma nova forma de lidar com o dinheiro. Um novo jeito. Se adaptar a uma nova realidade. Ajustar alguns gastos, diminuir, apertar aqui. Não é assim? Vocês concordam, gente? Vocês estão entendendo, então, que uma crise, ela pode ser um bom sinal de que a gente precisa mudar e melhorar? A crise, ela pode ser um bom sinal de que a gente precisa mudar e precisa melhorar. A crise vem para sinalizar que alguma coisa ficou velha, que alguma atitude não está combinando mais com o meu momento presente. Alguma coisa precisa mudar. E a palavra crise vem do latim crisis, que significa decisão, determinação, julgamento. Ou seja, a crise vem para me mostrar e para mostrar para você que você precisa tomar uma decisão de mudar, que você precisa determinar o que você quer na sua vida e que você precisa julgar as suas atitudes, se elas estão ainda coerentes ou não. A crise vem para gerar em cada uma de nós o crescimento. Amém? Você pode dar um amém por isso? Amém.
Então, a partir de agora, você vai olhar para as crises com outro olhar. Vai olhar não achando que é para te destruir, mas que é para fazer você crescer. Crescer em atitudes, em comportamentos, em prioridades. Tem vezes que a gente está enfrentando alguma crise porque não está priorizando da forma como deveria priorizar determinadas pessoas, né? A família, dentro da sua casa. Então, a crise, ela vem para nos fazer crescer. E tem uma mulher na Bíblia que muito me inspira dentro desse contexto, dentro de uma crise. Essa mulher, ela viveu um momento muito grande de crise, e ela tomou uma atitude diferente. Ela tomou uma atitude nova, de tudo, que qualquer mulher da família dela já poderia ter tomado antes. Nunca ninguém antes na família dela tomou a decisão que essa mulher tomou. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Ruth. Depois do Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, vem Josué, Juízes, e aí vem Ruth, o livro de Ruth. E eu só quero que você fique com a sua Bíblia aberta no livro de Ruth, porque quando eu vou falar alguns versículos, você já vai em cima, para não tomar tanto tempo. Quem era Ruth? Ruth era uma mulher moabita, ou seja, da terra de Moabe. E quem eram os moabitas? Os moabitas eram um povo muito orgulhoso. A palavra de Deus diz que eles eram um povo a quem Deus desprezava pelo orgulho e pela imoralidade. Eles incentivavam a imoralidade, adoravam vários deuses, eles tinham uma deusa da fertilidade, tinham o deus da guerra e tantos outros deuses. E Ruth, ela era uma mulher moabita. Então, esse era o contexto que Ruth vivia. Ela vivia entre um povo considerado orgulhoso, rejeitado por Deus, adoradores de vários deuses. E esses rituais de adoração aos deuses estavam incluídos aí atos sexuais e sacrifícios humanos. Ou seja, era um povo bem duro, bem difícil de lidar. Esse era o contexto de Ruth. Larissa, como é que você pega uma mulher moabita que habitava num contexto desse e você vem me dizer que ela te inspira no momento de crise? Calma que você vai entender. O que aconteceu com Ruth? Ruth se casou com um homem, um jovem rapaz israelita, né, que estava morando na terra de Moabe. Por quê? Porque os pais dele, quando enfrentaram um momento de dificuldade lá em Belém, de escassez, para fugir do problema, da situação, foram se refugiar em Moabe. Foram peregrinar nas terras de Moabe. E lá, esse jovem, o filho mais velho desse casal, estava junto com seu irmão mais novo. Lá ele conheceu Ruth. E Ruth se casou com esse rapaz. Ruth se casou com o filho de Elimeleque e o filho de Noemi. Então, só que antes dela se casar com ele, o cabeça dessa família, que se chamava Elimeleque, morreu. E aí Ruth se casa com o filho mais velho. E depois de um período, morre também o marido de Ruth. E também morre o cunhado de Ruth. Ou seja, dentro de uma mesma casa, onde só tinha uma viúva, agora tinham 3. Se coloca no lugar dessas mulheres e vejam se não tinha uma crise instalada nessa família. Tinha ou não tinha? Ali estavam 3 mulheres diante de uma crise, uma terrível crise, porque ser viúva naquela época não era fácil, era duro, era desprezada, ficava à margem da sociedade, vivendo de favores. E agora elas estavam enfrentando essa crise, uma perda avassaladora. E diante de tanta amargura que aquela mulher estava sentindo, Noemi, sua sogra, já tinha perdido o marido, agora perdia os 2 filhos, não tinha ainda descendentes, não tinha ainda netos. Ela foi tomada por uma dor tão grande, tão grande.
E naquele momento de dor e crise, ela ouviu dizer que Deus estava abençoando o seu povo. Ela ouviu dizer que Belém estava sendo abençoada por Deus, que lá estava tendo pão, lá não estava mais tendo escassez. E com o objetivo de fugir da sua dor e ir para um lugar onde ela poderia ter garantia de pão, onde estava sendo abençoado, Noemi decide voltar para Belém. E ali junto de Noemi estavam suas duas noras, Ruth e Orfa. Todas elas compartilhando da mesma dor, compartilhando do mesmo sofrimento. E num certo momento no caminho, Noemi chega para suas noras e fala assim: vocês não precisam ir comigo. Voltem, é muito melhor para vocês ficarem com seus familiares, com os seus. Fiquem com o seu povo, com a sua família. Fiquem por aqui. Orfa acatou o conselho da sogra e ficou com a família. Mas Ruth disse que não. Ruth permaneceu. E Noemi insistiu por mais 2 vezes para que Ruth fizesse como fez sua cocunhada. Vai, acompanha, fica aqui. Fica com o seu povo, com a sua família. E aí é onde Ruth faz uma declaração linda, que até hoje muitos utilizam em convites de casamento. E eu queria que você lesse capítulo 1 de Ruth, no versículo 17. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Antes um pouquinho no 16, que ela vai dizer assim, ó: não me enches para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor o outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. E Ruth fez essa declaração, que é tão repetida por tantas pessoas e tão colocada em convites de casamento, uma promessa onde um faz para o outro. E é daí que surge essa declaração linda, quando Ruth fala isso para sua sogra. Ruth já não aguentava mais ouvir a sua sogra mandando ela voltar, mandando ela ficar com a sua família. Ruth não aguentava mais, e quando ela fala essa declaração: chega, minha sogra, para de me perturbar para que eu te deixe. E ela faz essa linda declaração. E é por isso que eu posso dizer que Ruth me inspira a tomar atitudes certas diante de uma crise. E eu gostaria de compartilhar com você algumas atitudes que Ruth tomou diante da crise, para que você também possa ser inspirada por ela nessa noite, para que você possa viver um momento de crise, deixando aquilo que é velho passar e abrindo-se para o novo de Deus na sua vida. Ruth fez isso. Ruth me inspira a tomar decisões certas diante de uma crise. E se você puder tomar nota das atitudes de Ruth, e se você puder colocar na porta do teu guarda-roupa, no espelho, aonde você for, para você se lembrar, vai ser bom para você, porque tem sido bom para mim. Ruth, ela tinha um cenário de morte. Ruth poderia ter voltado para sua família, para sua casa, para os seus costumes, para o seu povo. Agora ela estava livre, ela não tinha mais marido. Ela era nova. Ela poderia escolher um jovem rapaz. Ela poderia ir para a prostituição. Muitas viúvas caíam na prostituição. Afinal de contas, o povo dela era um povo que não se importava com a imoralidade. Mas Ruth assentou no coração dela seguir a sua sogra, porque Ruth não estava interessada, ao contrário da sogra que foi em busca de pão, Ruth estava interessada no Deus da sua sogra. Primeira atitude que Ruth fez diante de uma crise: Ruth se voltou para Deus. Eu e você precisamos estar sempre voltadas para Deus, principalmente nos dias difíceis da nossa vida. O que acontece muitas vezes é que a gente se volta para Deus nos dias fáceis, nos dias bons, nos dias alegres, e muitas vezes nos dias de dificuldade, de crise, a gente vira as costas para Ele.
A gente vai buscar na nossa própria força, na nossa razão, do nosso jeito. A gente fica usando desculpas do que aconteceu de ruim na nossa história para justificar as nossas escolhas. Mas eu aprendo que Ruth voltou a sua vida para a presença de Deus. Ela queria a presença de Deus mais do que tudo. Ela queria a presença de Deus mais do que a família dela, mais do que os seus parentes, mais do que o costume do seu povo, mais do que tudo que ela conhecia, que já estava acostumada, mais do que a sua zona de conforto. Ruth queria a presença de Deus. E a partir disso, ela toma a segunda atitude muito importante dentro do cenário de crise que ela estava vivendo. Ruth rompeu com os relacionamentos que a afastavam da presença de Deus. Quando Ruth fez aquela declaração, e quando Ruth decidiu estar com a sogra dela, falando que queria o Deus da sogra dela, essa decisão de Ruth estava afirmando para ela e para sua sogra e para todos que ela não queria mais nenhuma comunhão com os relacionamentos que afastavam ela do verdadeiro Deus. Ruth tinha conhecimento dos outros deuses, Ruth tinha conhecimento de como que eram feitas os rituais, Ruth sabia muito bem quem era o seu povo, mas Ruth queria mais. Ruth não se contentava com isso. Ruth estava determinada a romper com família, com amigos, com vizinhança, com usos, com costumes. Ela estava determinada a romper com tudo, porque ela tinha sede da presença de Deus. Então ela rompeu. A segunda atitude de Ruth foi romper com os relacionamentos que a afastavam de Deus. Ela queria Deus acima de tudo. E eu pergunto a você, você quer Deus acima de tudo? De quem você precisa se afastar? Quem são as pessoas que te afastam da presença de Deus? Quem são as pessoas que te afastam de tomar decisões corretas na sua vida? Às vezes não são pessoas, mas são coisas. É o seu tempo que você tem usado de forma errada, tem te afastado da presença de Deus. Qual é a área que você está enfrentando uma crise? Analise essa área que você tem enfrentado uma crise e observe o que você precisa afastar, o que você precisa retirar. Reveja as suas prioridades. Se você está enfrentando uma crise no seu casamento, será que você tem priorizado a sua família, o seu marido? Será que esse homem não está se sentindo rejeitado, trocado por algum outro tempo que você tem usado em algum outro momento da sua vida, ou com os seus filhos, ou nas redes sociais, que é algo que tem tirado muito o nosso tempo hoje em dia? Se você está enfrentando uma crise com os seus filhos, reveja as suas prioridades, reveja as suas atitudes, aquilo que você tem feito. Veja qual é a linguagem de amor que o teu filho precisa entender. Eu indico para vocês o livro As 5 Linguagens do Amor. Por onde eu vou, falo desse livro. Não tem como não falar. 5 linguagens que nós temos de falar que amamos. Leia esse livro, vai descobre a linguagem dos seus filhos. Tem as 5 linguagens do amor das crianças, tem o livro As 5 Linguagens do Amor dos adolescentes, e tem o livro As 5 Linguagens do Amor para dentro do seu casamento. E é algo que você pode usar para qualquer relacionamento. Falar na linguagem do outro. Muitas vezes eu faço de tudo, faço comida gostosa e tudo, mas não digo que amo, ou não faço um carinho, porque às vezes a linguagem do outro é um toque físico, é um carinho, é um cafuné. Ah, mas eu faço tudo por você, e você está dizendo aí que eu não estou nem aí. É porque ele não está entendendo que o que você está fazendo é linguagem de amor. Então o certo é você falar na linguagem do outro. Fica a dica para vocês, a leitura desse livro, que vai abençoar muito a sua vida e vai mudar a sua forma de se relacionar com as pessoas que você ama. E Ruth, ela vai me ensinar, continuando aqui, ela vai me ensinar que era preciso romper com seus familiares, com a sua cultura, para que ela conseguisse ter a sede dela saciada pela presença de Deus. Ruth precisou deixar para trás a história dela,
sua família, o seu povo. E aí eu pergunto para você, qual é a área que você está enfrentando a sua crise e o que é que você precisa afastar e retirar da sua vida? Sabendo disso, eu quero passar com vocês para a terceira atitude de Ruth. Uma terceira atitude dela diante dessa crise, diante desse problemão, diante desse cenário de morte. Quem já perdeu um ente querido sabe a dor que é você perder alguém que você ama. Principalmente quando você perde alguém antes do tempo. Quando se perde no final da vida, já se tem uma certa dor, já tem uma dor, a ausência, a tristeza, toma conta. Você imagina você perdendo alguém antes do tempo, porque eles eram novos, nem filhos eles tinham ainda. Imagina a dor que essa mulher estava enfrentando. Mas diante desse cenário de dor, ela fez escolhas importantes. Ela priorizou a Deus. Ela largou tudo, ela rompeu com tudo. Ela se voltou para Deus, rompeu com os relacionamentos que afastavam ela de Deus. E um outro romper de Ruth foi a terceira atitude dela. Ela rompeu com a história de vida desfavorável que ela tinha. Ruth não tinha uma história de vida favorável. Ruth provavelmente não seria a mulher ideal que você almeja para que o seu filho se case. Não. Ruth, ela vinha daquele contexto que eu falei para vocês, de promiscuidade, de uma idolatria sem tamanho, vários eram os deuses, atos terríveis de adoração àqueles deuses. E eu não vejo Ruth em nenhum momento se fazer de coitadinha, se fazer de vítima. Eu não vejo Ruth em nenhum momento dizendo que não merecia. Ah, minha sogra, realmente eu não mereço ir contigo. A minha vida eu mereço ficar aqui. Lá para onde a senhora está indo é conhecido como o povo que é escolhido de Deus. Jamais, eu não mereço. Não. Pelo contrário. Ruth disse, eu vou. Ah, eu vou. Eu não sei qual era a intenção de Noemi, não querendo que suas noras fossem com ela. Eu posso conjecturar várias coisas. Eu posso, inclusive, imaginar que Noemi não queria voltar para sua cidade com uma nora moabita. Todo mundo ia ver que os filhos dela fizeram algo errado, porque não era permitido que o povo de Deus se casasse com povos estranhos, principalmente um povo, que adorava tantos deuses, que faziam coisas perversas. Era proibido. Eu não sei qual era a intenção de Noemi, não posso julgá-la, mas eu só sei que Ruth enfrentou tudo isso. Ruth enfrentou a sogra e disse, não, eu vou com você, eu vou também, eu vou pisar naquela terra, eu vou ver o que tem lá de bom e do melhor, eu vou viver um novo tempo sim. Ruth não se vitimizou. Quantas de nós muitas vezes nos vitimizamos, não é? Achamos que não merecemos algo de bom, porque a minha história de vida é tão difícil. Olha, tem pessoas que têm prazer, tem pessoas que são casadas com as dores delas. Tem gente que tem prazer de falar das suas dores, dos seus problemas. Você já conheceu alguém que você fala, oi, fulano, tudo bem? Não, tá tudo péssimo. Tudo péssimo, se eu te contar, você vai chorar. Tem gente que tem um gozo de falar dos seus problemas, não é verdade? Só eu que conheço gente assim? Não, acho que você também conhece alguém. Pelo menos uma pessoa você deve conhecer. Pois é, Ruth não era dessas. Ruth, ela não ficou se fazendo de vítima, não ficou se fazendo de coitada. Pelo contrário, Ruth queria uma nova vida. Ruth estava disposta a enfrentar o preconceito, talvez os olhares tortos. Afinal, ela era uma moabita no meio de um povo que era o povo escolhido de Deus. Ela poderia olhar para os costumes do seu povo, para a sua história, da sua família, não se achar merecedora de habitar entre um povo que todos sabiam que era o povo que adoravam ao Deus de Israel, ou deveriam adorar ao Deus de Israel, porque naquele período o povo de Israel também vivia abandonando a presença de Deus por qualquer coisa. Aí Deus levantava um juiz, aí eles se consertavam, e aí eles abandonavam de novo, e aí Deus levantava outro juiz, e era desse jeito. Mas ela sabia que aquele povo era o povo amado do Senhor, o povo escolhido dela. Ela podia ter se sentido
Jamais, eu jamais vou ousar tentar ter o amor desse Deus que não é do meu povo. Não. Ruth não olhou para as suas circunstâncias. Ruth não quis saber quem era a mãe, quem era pai, o que ensinaram, o que não ensinaram. Ruth estava determinada a ir para um novo caminho, a viver uma nova vida. Ruth colocou um alvo, que era conhecer o Deus de Israel. E ela não se vitimizou. Essa foi a terceira decisão de Ruth, não se vitimizar. Ela simplesmente rompeu com a sua história de vida desfavorável. Então, eu quero te incentivar a romper também com a sua história de vida que não te favoreceu. Eu falo desfavorável porque talvez você tenha tido muitos bons ensinamentos dentro da sua família. Mas quem sabe outros, você hoje com o conhecimento que você tem, você já deve ter percebido que não é bem assim. Que esse não é o jeito certo de fazer as coisas, que te ensinaram errado. Mas Ruth estava determinada a romper com a história de vida dela desfavorável. E isso me inspira muito. A não olhar para os erros da minha família, a não olhar para aquilo que um dia fizeram comigo, a não olhar aquilo que o meu tio, minha tia, minha avó, minha prima, alguém faz, e porque eles fazem, porque eu vi crescer assim, eu não mereço coisas boas. Acabou isso na sua vida em nome de Jesus. Aprenda com Ruth. Rompa com a sua história de vida desfavorável. E a quarta e última decisão de Ruth, que me inspira a tomar uma decisão, a agir em meio à crise. Ruth enfrentou o desconhecido. Vocês sabem que tudo que é novo assusta um pouco. Quem aqui já se assustou com o novo? Vamos voltar aqui para o exemplo do casal que decidiu, né, largar a casinha arrumada, bonitinha, né, o momento a dois, o sono, o tempo e tudo, para ter um bebê. Quem aqui já é mãe? Levanta a mão, para eu ver. Muitas mulheres. Quem aqui se lembra da sua primeira noite com o seu bebezinho? Só você e ele, mais ninguém. Gente, vocês tiveram medo? Eu nem dormia, eu e meu marido era assim, ó, de bruço, na cama, olhando para o carrinho, porque naquela época ele dormia no carrinho, bem pequenininho, e para ver se ele estava respirando. O medo era dele parar de respirar. Olha isso, gente, é assustador. Tudo que é novo na nossa vida nos assusta um pouco. E é isso que muitas vezes faz a pessoa ficar agarrada com o que é velho. Porque pelo menos o que é velho eu já conheço, o que é velho já tem até o meu buraquinho no sofá, né? Já cabe tudo direitinho ali. O que é velho já está lá no meu molde. Já estou acostumada. Tem gente que se acostuma até com o que é ruim. E aí a dificuldade de enfrentar um novo, medo de enfrentar um novo. Ruth enfrentou o desconhecido. Primeiro que quando Ruth chegou com Noemi, ela encontrou um povo super empolgado, animado, porque estava no período de colheita. Estava no momento da colheita, onde os povos colhiam aquilo que tinham plantado. E estava em festa. Belém estava muito alegre, o povo estava feliz, estava em festa. Ela já chegou num ambiente diferente, novo, e eu penso que elas foram tomadas por aquela alegria, porque coisa boa é quando a gente está triste, fica perto de quem é alegre e quem é feliz, não é verdade? Então procure se relacionar com pessoas alegres, que te motivam, tá? Porque tem momentos que a gente está triste mesmo. Ninguém tem que ser Mulher Maravilha aqui, ninguém tem que ficar sorridente o tempo inteiro. Tem os dias maus, tem os dias difíceis, e nesses dias você precisa grudar com quem é alegre, sorridente, com quem pode te dar uma palavra de ânimo, porque isso vai passar na sua vida e você em um outro momento vai ser essa pessoa alegre e sorridente na vida de outra pessoa que vai estar passando por uma dificuldade. E eu tenho certeza que elas foram tomadas por aquele clima ali, naquele lugar. Elas foram contagiadas, mas tudo era muito novo para Ruth. Ruth estava no meio de um povo diferente, que se vestia de uma forma provavelmente diferente, embora os moabitas fossem bem parecidos com o povo de Israel, né? Porque veio de uma ruptura. Ló era sobrinho de Abraão. Quando as filhas de Ló cometeram
tiveram sexo com o pai, né? Então o povo de Moabe é fruto da filha mais velha de Ló com o próprio pai. Foi fruto de um incesto, né? Então eles eram povos parecidos. Mas eu imagino que Ruth percebeu uma grande diferença entre o povo dela e os povos e aquele povo ali que ela estava chegando. Tudo era novo, tudo era diferente, era tudo desconhecido. Mas Ruth enfrentou o desconhecido. Ruth não ficou de braços cruzados, amedrontada, né? Sendo consumida por sua própria dor. Ruth estava em um novo ambiente e ela estava preparada para agir em um ambiente desconhecido e novo para ela. Tudo que Ruth não queria era ficar parada. O que Ruth fez? Arregaçou as mangas. No período que ela e sua sogra chegaram, como ela viu que era período da colheita, eu não sei. Eu só sei que Ruth provavelmente sabia que também estava na lei de Moisés que aqueles menos favorecidos, no período de colheita, poderia pegar as respigas que caíssem, os restos da colheita dos segadores, aquilo que caía, estava na lei de Moisés que aqueles que eram desfavorecidos podiam pegar para eles, para que fosse de suprimento, de alimento. Eu não sei se Ruth leu isso porque ela já tinha sede da palavra de Deus, né? Eu não sei se ela fazia leitura da Torá, eu não sei. O que eu sei é que Ruth sabia disso, eu não sei se a sogra dela que falou, eu só sei que Ruth sabia que tinha direito de pegar as respigas, e ela falou para sua sogra assim, vamos ver o capítulo 2, versículo 2, ela falou para sua sogra assim, ó, 2:2, deixe-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse, vai, minha filha. Quando eu leio esse versículo, eu vejo Noemi estava muito triste. Você vê que ela não se animou com a atitude de Ruth, vai, minha filha. Ela devia estar com tanta dor, com tanta desesperança, não é? Que ela só disse isso. Vai, minha filha. Mais nada. Eu só sei que Ruth, no meio do desconhecido, ela estava tão disposta a enfrentar aquele desconhecido, que ela pediu autorização à sua sogra. E foi. E é a partir daí que eu começo a ver com muita clareza o agir invisível de Deus na vida de quem anseia por uma nova vida com Ele. A partir desse momento eu começo a observar a ação de Deus. Muito, muito, muito lindo as coisas que vão acontecendo a partir da decisão de Ruth de não ficar parada, de se movimentar, de não se contentar com a tristeza que a sua sogra estava sentindo. Ruth arregaçou as mangas e Ruth foi enfrentar aquilo que era desconhecido. Deus, eu anotei aqui uma coisa interessante que eu preciso falar com vocês. Eu penso que Deus ele tem um olhar diferente para quem tem tudo para dar errado, mas se esforça, obedece e confia nele. Deus ele olha diferente para aquela pessoa que tinha tudo para acreditar naquela verdade que ela vive. Aquela pessoa que tinha tudo para pensar assim, meu avô foi assim, minha mãe foi assim, e eu também vou ser assim, porque é isso que restou para mim. Não. Quem não se contenta com essa realidade dura e vai atrás, quem se esforça, né? Quem obedece e passa a confiar em Deus, eu tenho certeza que Deus ele olha, meu Deus ele olha assim, essa daí entendeu que ela pode mudar a vida dela, que a minha presença baixa na vida dela, que eu posso fazer nova todas as coisas. Eu consigo enxergar no livro de Ruth a graça de Deus sendo manifestada o tempo todo na vida de Ruth, porque ela tomou uma decisão de não se contentar com a dor, com a tristeza. Ela foi e enfrentou o desconhecido. E enquanto Ruth se movimentava, Deus estava agindo ao seu favor. Ruth saiu,
foi lá catar os restos das espigas que caíam dos segadores, e ela foi, e naquela época os campos, eles não tinham marcações, eles não tinham lá, a partir daqui o campo pertence a fulano, o campo pertence a ciclano, não tinha isso. Ruth foi indo, pegando, quando de repente, por coincidência, porque quando a gente é movimentado por Deus, quando a gente tem sede da presença de Deus, a gente se movimenta, não existe coincidência, existe providência. Deus, ele vai providenciando as situações, e olha o que aconteceu aqui com Ruth, sem querer, sem ela querer, por coincidência, ela entra nos campos de Boaz. E aí, como eu falei, aquilo que é coincidência para mim e para você, para Deus é providência. Para Deus é providência. Sabe o que aconteceu? Nesse sem querer que Ruth entrou, Deus providenciou um encontro de Ruth com Boaz. Quem era Boaz? Era o dono daqueles campos que ela estava. Boaz poderia ter aparecido em qualquer outro horário, mas apareceu ali bem no momento que Ruth estava lá. Ele notou a presença dela, perguntou para um dos seus trabalhadores quem era ela. Depois Boaz foi puxar assunto com Ruth. Que coincidência. Boaz ainda fala assim para os trabalhadores: olha, deixa cair um pouquinho mais, para que ela pegue. Deixa cair mais um pouquinho. Não faça muito esforço para que não caia, não. Deixa cair mais um pouquinho, para que ela seja abençoada com isso. E que coincidência, né? Ruth devia estar achando, que maravilha, esse povo está deixando cair coisa que só no chão. E lá ela estava enchendo. E pensa na coincidência. Mal sabia ela que já era tudo uma providência de Deus na vida dela. Mal sabia Ruth o que estava esperando ela. E por coincidência, olha que interessante, Ruth, quando fala com a sogra dela, que ela fala assim, ó, deixa eu ir para o campo pegar as espigas, e eu apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. Ruth saiu com o objetivo de achar graça nos olhos de alguém. Ela saiu com o objetivo de achar o favor imerecido nos olhos de alguém, porque Ruth não merecia estar naquele lugar. Ruth não merecia, ela era estrangeira, pobre, viúva, não era nem trabalhadora daquele homem, e ela estava lá. Ela saiu a fim de achar graça nos olhos de alguém. E em quem foi que Deus colocou ali para que ela achasse graça? Aos olhos de Boaz. Que coincidência maravilhosa, que de coincidência não tinha nada, que já era tudo providência de Deus. Ela saiu de casa com o objetivo de achar graça. Ou seja, alguém que fizesse um favor a ela, mesmo que ela não merecesse, por tudo que eu já expliquei aqui. E por coincidência, a pessoa que ela achou graça, que foi Boaz, que olha gente, que coincidência, que você já sabe que não tem nada de coincidência, que é providência. Por acaso, ele era um dos homens que poderia ser remidor de Ruth. E o que era o remidor? Remidor era o parente mais próximo. Quando a mulher perdia o marido, o irmão daquele marido tinha que casar com ela para assumir, para que ela fosse amparada. Só que no caso de Ruth, ela não tinha mais ninguém, porque morreu, o cunhado dela também morreu, não é? Então não tinha mais ninguém. Então olha só, gente, que coincidência. Boaz, ele era um dos homens que poderia ser remidor. Ele era um dos parentes mais próximos da família do marido de Ruth. Que interessante, aí você deve estar perguntando, mas peraí, não era para se casarem com Noemi, que era a sogra de Ruth? Sim. Só que quando Elimeleque morreu, por ele ter morrido primeiro, as terras que eram de Elimeleque passou para o filho mais velho. Então, aquelas terras ou tinham sido vendidas, ou estavam hipotecadas, eu não sei. Mas a questão era que Ruth não tinha condições de pegar nada de volta, porque ela era pobre, ela vai pagar com o quê? Não tinha dinheiro para nada. Mas Deus providenciou um bom encontro de Ruth com Boaz. Se Ruth tivesse ficado em casa, cabisbaixa, triste, ali, alimentando o sofrimento da sua sogra e alimentando o sofrimento dela, ela não teria se encontrado com Boaz. Ela não teria encontrado graça nos olhos de Boaz. Que Deus providenciou esse momento e esse encontro. E olha só que coisa linda. Quantas providências de Deus.
Eu acho muito lindo isso, porque Ruth, que não tinha nada, que era pobre, saiu de casa a fim de achar graça e encontrou a graça que precisava. Assim sou eu e você. Quando nós nos voltamos para Deus, quando deixamos tudo, todos aqueles que nos afastam da presença de Deus, quando rompemos com nossa história de vida, quando enfrentamos o novo, o desconhecido, a fim de achar graça, a fim de achar um favor imerecido, Deus se encarrega de promover situações, Ele se encarrega de promover encontros, Ele se encarrega de providenciar o futuro que você tanto espera quando você se movimenta em direção a Ele e age pela presença dEle e não aceita a situação que você está. E deixa eu te falar uma coisa, eu não sei quais são os pensamentos das pessoas ao seu respeito. Talvez elas pensem de você hoje algo, te julgando por algo que você fez lá na tua história, lá no teu passado, ou por quem você é filha. Vai que você é filha de alguém que é conhecido como alguém que fez coisas erradas. Mas olha, os pensamentos de Deus, a palavra de Deus vai nos dizer em Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho ao seu respeito. São pensamentos de paz, não são pensamentos de mal, para dar a você o fim que você tanto espera. Esse é o pensamento de Deus ao seu respeito. Não é o que o seu pai pensa de você, o que o seu vizinho pensa de você, o que alguém pensa de você, é o que Deus pensa ao seu respeito, é que tem que importar para você. Ruth saiu a fim de achar graça e encontrou graça. Quando nós nos movimentamos, nós também achamos graça. Nós nos encontramos com um favor imerecido de Deus. Nós não tínhamos direito a nada, mas Ele, por sua infinita graça, achou por bem nos salvar. Achou por bem preparar um caminho para nós, através do Filho dele, Jesus, para que a gente pudesse não só ter uma salvação, mas também uma vida abundante, ainda aqui nessa terra. Crente não tem que ter vida miserável, crente não tem que viver triste, cabisbaixo. Já acabou esse tempo do povo. Antigamente conhecia um crente na rua, quando era uma pessoa mais carrancuda, era o crente. Antigamente era assim, os mais carrancudos, os mais sérios, os mais tristes, era crente. Que vergonha pra gente, ainda bem que isso mudou, glória a Deus e aleluia. Aqui a gente tem mulher feliz, sorridente, alegre, não é verdade? Graças a Deus por esse entendimento. E é assim que você tem que andar, com alegria, com um sorriso, atraindo a presença de Deus para a sua vida, atraindo as pessoas na sua vida, porque elas vão enxergar a presença de Deus na sua vida. Então, assim como Ruth se sentiu sim no direito de ter uma nova vida, você também precisa entender que você tem uma nova vida. E aconteceu aquela história linda, né? Teve alguns probleminhas no meio, apareceu, Boaz disse que tinha um outro remidor, mas Boaz foi conversar com o outro remidor disse que Boaz podia ser o remidor de Ruth, e aconteceu uma história linda que os dois se casaram, e Ruth, que antes era uma viúva desamparada, pobre, agora ela é uma esposa, é amparada e rica. Ruth teve uma história linda, porque ela não se contentou com a circunstância que ela estava vivendo. Deus quer tirar você da miséria da sua alma, do desamparo das suas emoções. Ele quer que você tenha acesso à riqueza que só Ele tem para te dar, que é uma riqueza incorruptível, que é um lindo céu de ruas de ouro, uma morada para você nas mansões celestiais. É isso que nos aguarda, é isso que você tem direito. Não importa a tua história, não importa o que fizeram, não importa o que disseram, é isso que você tem direito na sua vida. Deus quer te amparar, cuidar da sua alma, das suas emoções, da sua história. Ele quer te dar riquezas, uma riqueza incorruptível. É uma riqueza que a gente tem, que não importa o que a nossa carne sofra, a gente sabe o que nos aguarda, a gente sabe o que nos espera, não importa as dores, as calúnias, os problemas, a gente sabe
aquilo que está nos aguardando lá na glória. A gente sabe que isso aqui é passageiro. Esse tempo é tão curto comparado com toda... Como é que fugiu a palavra agora? Com toda eternidade. Obrigada. Esse tempo é curto, muito rápido, comparado com toda a eternidade que nos aguarda. Isso aqui não é nada. Não é aqui que você tem que construir o seu tesouro. Não é aqui. É muito bom ter conforto, é muito bom ter um bom carro, uma boa casa, é muito bom desfrutar de boas viagens, é muito bom poder desfrutar de coisas boas, mas não é isso que só para a gente, não é só isso que nós temos para a nossa vida. Tem algo muito maior nos esperando, mas você precisa caminhar em direção a essa graça de Deus que já está te aguardando. Você tem que fazer esse esforço, você tem que romper com a sua história, você tem que romper com as suas dores, com as suas dificuldades, com tudo aquilo que te cerca e olhar para a graça de Deus que te espera todos os dias da sua vida. As misericórdias de Deus, elas estão lá toda manhã olhando para a gente, te dando bom dia, mais um dia que eu estou aqui para você. Toma carona nisso. Então, pega essa carona na graça, na misericórdia de Deus. Você tem direito, você tem acesso também a isso. Olha que coisa linda. Ruth, pela lei, por ser moabita, ela estava excluída do povo de Deus, excluída da família de Deus. Mas só porque ela depositou a fé dela em Deus, a graça dele a incluiu em sua família. Só porque você vai depositar a sua fé em Deus, ou só porque você já deposita a sua fé em Deus, a graça dele te pega e te inclui na família dele, assim como ele fez com Ruth. E você sabe quem Ruth se tornou? Para a gente finalizar, quem aqui sabe quem Ruth foi? Ruth foi bisavó do rei Davi. Ruth está com o nomezinho dela lá em Mateus, lá na genealogia de Jesus. Você vai encontrar o nome dela lá. Uma mulher improvável. Se ela tivesse se contentado com sua realidade, jamais ela teria vivido tudo isso. Mas Ruth está lá. Você quer vencer a crise? Quer ou não quer? Você quer viver o novo? Quer ou não quer? Só aquelas que querem. Você quer vencer a crise? Você quer viver o novo? Então volte-se para Deus. Rompa com os relacionamentos que te afastam da presença de Deus. Rompa com a sua história de vida desfavorável e enfrente o desconhecido. Os olhos de Deus estão voltados para você, esperando você dar o primeiro passo, só aguardando a sua decisão. Porque essa decisão somos nós quem tomamos. E eu gostaria que você fechasse os seus olhos nessa hora. E eu gostaria de cantar uma canção pequenininha, que eu não sei se você conhece, mas se você não conhece, você pode meditar na letra dessa canção, que diz assim, ó: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Mais uma vez, se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada, nada, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do seu perdão, dá-me um novo coração.
Dá-me um coração igual ao seu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao seu, um coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao seu. Ruth estava tão determinada a viver uma nova vida, a viver novas experiências com Deus daquele povo, que ela foi obediente a todas as instruções que a sua sogra disse. O que Ruth conquistou foi fruto também da obediência. Ruth obedeceu às instruções que a sua sogra falou, como que ela tinha que proceder, e aí Ruth conquistou aquilo que ela tanto esperava. Ruth foi liberta, Ruth foi salva por Boaz, Ruth teve a sua história transformada, foi mãe, teve filhos, netos, foi bisavó de Davi, que coisa linda, entrou na genealogia de Jesus. Aos olhos humanos ela não merecia, aos olhos humanos ela não deveria, mas lá está ela, até hoje. E a gente tem como ver e ler essa história e se apaixonar por essas atitudes que Ruth teve. Que assim seja a minha, que assim seja a sua vida todos os dias. Todos os dias, vencendo as crises, as dificuldades, olhando para o nosso alvo. O nosso alvo, quem é o nosso alvo, gente? É Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele que é o autor, Ele que é o consumador da nossa fé. Olhe para Ele, não olhe para as suas circunstâncias. Olhe para Ele, procure tomar suas decisões pautadas em obediência a Ele, pautada na palavra dEle. E assim você vai vencer todas as crises. Cada crise que vier na sua vida, você vai vencer. E essa canção que diz, dá-me um coração igual ao teu, não é na tua força que você vai conseguir fazer isso. É na força do Senhor. É Ele. Essa tem que ser a sua oração. Senhor, aqui dentro de mim eu não tenho nada. Eu só tenho uma vontade de mudar. Eu só tenho uma vontade de melhorar. E só você que tem vontade de mudar e de melhorar, só você que quer mudar a sua prática de vida, sua forma de viver, sua forma de agir, só você que já entendeu que tem que romper com esses relacionamentos que te afastam da presença de Deus. Eu quero que você coloque a mão no seu coração agora. Eu queria que todas ficassem de olhos fechados. E que você que entendeu que precisa romper com relacionamentos, romper com atitudes erradas, romper com a história da sua família, eu quero que você coloque a mão no seu coração e que você faça agora a sua oração a Deus, do jeitinho que você sabe, com as suas palavras. Coloca para Ele: Deus, aqui dentro de mim eu não tenho nada para te oferecer. O que eu tenho é um coração cheio de vontade de mudar, cheio de vontade de acertar. O que eu tenho agora é vontade de caminhar contigo. Deus, eu por si só não tenho forças de mudar, mas eu gostaria que o Senhor pudesse estar me ajudando a partir de agora. Espírito Santo, passa a habitar dentro de mim, passa a me ajudar a tomar novas decisões, novas escolhas, decisões e escolhas que vão me levar para um outro patamar, para uma nova forma de viver. Espírito Santo, esteja comigo, me ajudando a tomar novas atitudes, a enfrentar o desconhecido. Deus, tudo que eu mais quero é a Tua presença em mim, e nada mais vai importar. Só caminhar contigo, só estar contigo, até que todos olhem para mim e vejam que não sou mais eu, mas que é o Senhor vivendo na minha vida, e vejam que é o Senhor agindo através das minhas atitudes, falando através da minha boca, sendo através de mim. Oh Deus, o Senhor sabe cada mulher que está aqui nesse lugar, que chegou aqui, que entendeu essa palavra e entendeu que elas precisam vencer essa crise com atitudes certas, com atitudes corretas, porque uma crise, quando ela não é enfrentada de forma correta, ela só chama outras e outras crises, se cria uma crise dentro de outra crise. Mas aqui tem mulheres que querem romper com isso,
romper com atitudes erradas, romper com relacionamentos errados. E eu quero que o Senhor, a partir de agora, nesse momento, esteja com o teu Espírito Santo entrando na vida de cada uma dessas mulheres, porque a partir de hoje elas não estão mais sozinhas, elas têm o Espírito Santo habitando dentro delas. Desde já eu quero orar para que toda aliança feita com o pecado, com o erro, seja quebrada e anulada agora através do poder que há no nome de Jesus. Porque a partir de agora essas mulheres estão decidindo caminhar contigo, estar contigo, andar na tua presença e obedecer a tua voz. Que essas mulheres possam ter uma nova história escrita por ti a partir de agora. Que a sua família e sua descendência seja abençoada a partir da escolha delas agora. Que toda maldição seja quebrada pelo poder que há no nome de Jesus. E que a alegria possa inundar os lares que estão aqui. Que o teu favor, que a tua misericórdia e a tua graça possa chegar em cada membro dos seus familiares. Em nome do teu Filho Jesus. Em nome do teu Filho Jesus. Nós te agradecemos, porque o Senhor tem coisas novas para nós, todas as vezes que nós nos arrependemos e decidimos obedecer a ti. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor falou. Obrigada por cada mulher que nessa noite está disposta a caminhar contigo. Que o Senhor possa se revelar a essas mulheres cada dia mais. Que elas possam ter experiências profundas contigo. Em nome do teu Filho Jesus, eu te agradeço. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa, os seus filhos, os seus netos e os seus bisnetos. Que toda a sua descendência seja abençoada através das suas boas escolhas. Em nome de Jesus. Amém. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé, um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org.